Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque todo dia tem uma palavra de Deus para o seu coração e você não pode ficar de fora. Eu me chamo Larissa Couto e eu quero compartilhar algo do Senhor para você. Quando a gente vê Jesus falando com aquele cego, que ele pergunta assim, o que você quer que eu te faça? E aí aquele cego fala, eu quero ser curado, eu quero ver, né? E é interessante, essa história ela me pegou muito forte, porque muitas vezes a gente tem oportunidades como aquele cego, e Jesus vira pra gente e fala assim, o que você quer que eu faça? E aí a gente fala, faz qualquer coisa tá bom. A gente não fala exatamente para o Senhor aquilo que tem nos incomodado, porque a gente acha que qualquer coisa que vier a nós está tudo certo. A gente não sabe dizer para o Senhor aquilo que de fato a gente tem falta, aquilo que de fato tem angustiado o nosso coração, mas às vezes a gente é muito rápido em dizer para todo mundo ao nosso redor aquilo que tem nos angustiado e nos paralisado. Aquele cego, ele era paralisado porque ele carregava essa doença. Mas diante da primeira oportunidade de ser liberto, ele já disse para Jesus imediatamente, eu quero ser curado, eu quero enxergar. Quantas doenças a gente ainda tem carregado porque a gente não tem falado com o nosso Pai aquilo que tem nos machucado? Quantas vezes a gente tem carregado no nosso coração pesos de mágoas, feridas que sofremos na jornada porque a gente não tem procurado ao Senhor para falar, ei, Jesus, eu quero ser curado. Eu não quero mais caminhar com isso. E é interessante que quando a gente vê em outra passagem, Jesus perguntando, o que queres que eu te faça? É importante a gente entender. Porque não seria óbvio Jesus saber que um cego, um paralítico, um doente, logo quer ser curado disso? Não é lógico, porque às vezes a gente se acomoda com as nossas dores e com as nossas doenças e a gente coloca elas como um amuleto, para que as pessoas olhem e falem assim, mas ela é assim por conta disso. E aí a gente justifica a nossa falta de totalidade no Senhor porque ainda escolhemos carregar coisas, escolhemos ainda carregar dores. E aí a gente precisa perguntar para nós mesmos se queremos verdadeiramente ficar bem. Porque às vezes a gente fala assim, se isso acontecesse, se eu fosse curada nisso, se o Senhor me desse aquilo, se a porta daquele lugar fosse aberta, E aí a gente precisa perguntar, será que de fato eu quero? Porque se tudo isso, se os sis acontecesse, será que de fato eu me apropriaria da minha identidade de filha e viveria à altura daquilo que o Senhor tem para mim? Ou será que eu procuraria outra justificativa para não viver aquilo que o Senhor me chamou? A gente precisa entender, será que o meu problema ele não se tornou a minha identidade? Será que eu não tenho aberto mão daquilo que de fato eu fui chamada para viver, porque eu tenho permitido com que aquilo que eu ainda talvez me falte se torne quem eu sou? Eu sou plena no Senhor, independente daquilo que as circunstâncias dizem para mim, independente da minha realidade, da onde eu estou inserida. Eu tenho no Senhor tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, para ser contente, para viver o meu chamado, para viver o ministério. Às vezes a gente fala assim, eu não faço ainda isso para Deus porque está faltando isso e aquilo. Eu não estou vivendo ainda o meu chamado porque ainda falta aquilo. Eu ainda não vivo aquilo, a esposa que eu devo ser dentro da minha casa porque ainda... E aí eu vou justificando as minhas faltas por aquilo que, na verdade, é uma irresponsabilidade minha, uma falta de posicionamento meu. Você carrega tudo aquilo que você precisa para ser exatamente resposta para todas as coisas que te cercam. A gente precisa parar de justificar, parar de deixar com que os problemas e com que as nossas ausências sejam a nossa identidade e entender que no Senhor a nossa identidade é completa, é plena, mesmo que ainda nos falte muitas coisas. No Senhor nós não temos falta de nada. A gente precisa entender, será que elas se tornam, as nossas dores, as nossas faltas, as nossas dificuldades, elas têm se tornado Deus na nossa vida, onde a nossa vida em todo tempo gira em torno delas? A gente só sabe falar delas, a gente só sabe pensar nelas, a gente só sabe viver em função delas.
Até quando a gente vai fazer com que todo ao nosso redor gire em torno daquilo que não temos ou que temos e que achamos que não deveríamos ter e esquecermos que fomos chamados para uma vida de abundância com o Senhor? E quando Ele nos chama para essa vida, e se Ele não tirou da realidade que nós estamos, é porque dentro dessa realidade existe abundância no Senhor. Tudo que está faltando é um alinhamento da nossa perspectiva, um alinhamento do nosso olhar, um alinhamento do nosso coração. Se Deus não moldou a sua realidade, é porque Ele quer te mudar através dessa realidade. Então pare de dizer, se. E pense, será que se Jesus fizer tudo aquilo que eu peço para Ele fazer, eu de fato vou me posicionar com o posicionamento que Deus espera que eu tenha? Porque se eu não posicionei hoje, se eu não disse para Ele hoje, é porque muito provavelmente, quando Ele me der tudo aquilo que eu peço, eu não vou acessar da forma que eu deveria acessar. Então que você entenda que se você ainda não acessou, você ainda não tem tudo aquilo que você pede, é porque talvez, primeiro, você não está pedindo ao Senhor quando deveria estar pedindo. Ou porque você não está se posicionando diante daquilo que Deus, da presença do Senhor e daquilo que Deus tem te permitido viver. Então que você escolha se posicionar e pedir a pessoa certa. Que Deus te abençoe.